Meu nome é Alva e, aos 35 anos, nunca imaginei que meu maior conflito familiar giraria em torno da minha coleção de carros. Depois de 15 anos de trabalho árduo em tecnologia, reuni 10 veículos raros no valor de 1,5 milhão, cada um representando um marco na minha vida. Então, veio o jantar em família em que meus pais exigiram que eu vendesse tudo para comprar uma casa para minha irmã, que estava desempregada cronicamente. O que aconteceu em seguida mudou nossas vidas para sempre. Deixe-me contar como acabei mudando 10 carros no meio da noite porque minha irmã me mandou uma mensagem do seu primeiro emprego. Antes de eu entrar nessa história maluca, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo e clique em curtir e em inscrever-se se você já teve que defender algo que ama. Minha paixão por carros começou quando eu era pequena. Meu avô era dono de uma pequena oficina mecânica na zona rural de Michigan, e todo fim de semana eu implorava aos meus pais para me deixarem visitá-lo. Enquanto outras crianças da minha idade brincavam de boneca, eu entregava chaves inglesas ao meu avô e aprendia sobre motores. O cheiro de óleo de motor e o som de ferramentas metálicas batendo nas peças do motor se tornaram minhas sensações favoritas. Lembro-me da primeira vez que ele me deixou sentar ao volante de um Mustang 1965 que ele estava restaurando. Eu tinha apenas 8 anos, mas naquele momento soube que os carros fariam parte da minha vida para sempre. Quando completei 16 anos, meu avô me ajudou a comprar meu primeiro carro, um Ford Taurus 1990 surrado que mal andava. A maioria dos adolescentes teria ficado envergonhada, mas eu fiquei emocionada. Juntos, passamos 6 meses trazendo aquele carro de volta à vida. Foi durante aquelas longas horas na garagem que fiz uma promessa a mim mesma. Um dia, eu teria uma coleção de carros lindos, conquistada com meu próprio esforço. A faculdade foi o primeiro grande obstáculo. Meus pais tinham expectativas tradicionais em relação a mim, me empurrando para a enfermagem ou para o magistério. Quando anunciei que queria estudar ciência da computação, meu pai zombou. Ele disse que tecnologia era apenas uma tendência e que eu deveria me concentrar em algo prático. Minha mãe temia que eu nunca encontrasse um marido em uma área tão dominada por homens. Apesar das objeções, fiz empréstimos estudantis e segui minha paixão. Aqueles 4 anos foram difíceis. Trabalhei em 2 empregos de meio período, mantendo a carga horária completa. Dormir era um luxo que eu raramente desfrutava. Passei muitas noites programando até o nascer do sol, abastecido por café barato e determinação. Meus colegas de quarto achavam que eu era louco, mas eu tinha uma visão para o meu futuro que me fazia seguir em frente. Depois de me formar, consegui um emprego em uma pequena startup de tecnologia. O salário era péssimo, os horários eram ainda piores, mas a experiência foi inestimável. Absorvi tudo o que pude sobre desenvolvimento de software, operações comerciais e gestão de produtos. Meu chefe, David, tornou-se um mentor que viu em mim um potencial que até eu às vezes duvidava. Em 3 anos, fui promovido 2 vezes e ajudei a empresa a conquistar seu primeiro grande cliente. Aos 27 anos, assumi o maior risco da minha vida. Larguei o emprego e fundei minha própria empresa de software. O primeiro ano foi assustador. Transformei a pequena sala do meu apartamento em um escritório e vivi de macarrão instantâneo e determinação. Programei dia e noite, construindo uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente projetada especificamente para oficinas mecânicas, inspirada pelos problemas que presenciei no negócio do meu avô. Lentamente, minha empresa cresceu de 3 funcionários trabalhando no meu apartamento. Expandimos para um escritório de verdade com 15 pessoas, depois 30, depois 50. No 5º ano, tínhamos mais de 150 funcionários e clientes em todo o país. No ano passado, vendi uma participação de 30% na empresa para investidores por uma quantia que ainda parece irreal quando a vejo na minha conta bancária. Ao longo dessa jornada, à medida que cada marco profissional era alcançado, eu aumentava minha coleção de carros. Cada veículo era cuidadosamente escolhido, não apenas pelo seu valor monetário, mas pelo que representava na minha vida. O primeiro foi um Ford Mustang 1967, semelhante ao que meu avô vinha restaurando tantos anos antes. Encontrei-o em um bazar quando tinha 28 anos, logo após conquistar nosso primeiro grande cliente corporativo. Precisava de um trabalho considerável, mas restaurá-lo me conectou às memórias de infância na garagem do meu avô. Em seguida, veio um Jaguar E-Type Série 3 de 1974, depois de fechar meu primeiro negócio de 7 dígitos.
As linhas elegantes e a pintura verde estilo britânico de corrida fizeram meu coração disparar na primeira vez que o vi. Lembro-me de dirigi-lo por estradas costeiras, com o potente motor V12 rugindo enquanto eu contemplava o quão longe eu havia chegado. O Porsche 911 Carrera RS de 1973 foi uma história diferente. Encontrei-o esquecido num celeiro, coberto de poeira e mal funcionando. O antigo dono tinha desistido dele, mas eu vi potencial. Ao longo de 18 meses, trabalhei com um especialista em restauração, aprendendo com ele e me metendo sempre que podia. O dia em que ele voltou à vida com um rugido foi uma das minhas maiores conquistas. Minha coleção cresceu e passou a incluir uma recriação do Mercedes-Benz 300 SL Gulf, uma Ferrari 328 GTS 1988, uma em um leilão beneficente, um Chevrolet Corvette Stingray 1963 com janela dividida, um Aston Martin DB5 1964 restaurado, um raro BMW M1 1981, um Lamborghini Countach 25 TH Anniversary Edition 1989 e um Dodge Viper RT 10 1992 de primeira geração. Cada carro tinha sua história, sua conexão com um desafio superado ou uma meta alcançada. Não eram apenas veículos. Eram manifestações físicas da minha jornada, lembranças da menina que um dia entregou chaves inglesas ao avô e sonhou com algo mais. Eu passava os fins de semana fazendo a manutenção, com minhas mãos ainda encontrando conforto na sensação familiar das ferramentas e peças do motor. Entrei para um clube local de carros clássicos, onde conheci pessoas que entendiam essa paixão. Jackson se tornou meu especialista em restauração, ensinando-me técnicas que eu nunca havia aprendido com meu avô. Sofia, uma talentosa fotógrafa automotiva, ajudou a documentar minha coleção com detalhes impressionantes. Organizamos anualmente exposições beneficentes de carros, arrecadando fundos para bolsas de estudo para mulheres em áreas STEM. Esses carros e essas pessoas se tornaram meu santuário, um mundo à parte das pressões de administrar uma empresa de tecnologia em crescimento. Quando eu me sentava ao volante do Porsche ou polia os cromados do Corvette, encontrava uma paz que me escapava em outros lugares. Cada veículo carregava lembranças das estradas percorridas, dos obstáculos superados e da mulher que eu havia me tornado. Mal sabia eu que esta coleção, construída com tanto cuidado e significado pessoal, logo se tornaria o centro de um conflito familiar que testaria meus limites e me forçaria a defender o que eu havia construído. Para entender o conflito que estava se formando, você precisa saber sobre minha irmã, Nathalie. 7 anos mais nova que eu, Nathalie cresceu como a caçula da família, aquela que todos protegiam e mimavam. Enquanto eu esperava que ganhasse minha mesada ajudando em casa, Nathalie recebia a dela automaticamente. Quando precisei economizar por meses para comprar uma bicicleta nova, meus pais a surpreenderam com uma só porque ela mencionou gostar da bicicleta de uma amiga. Esse padrão continuou na nossa adolescência. Quando Nathalie tinha 16 anos, ela pegou minha câmera emprestada sem permissão e a deixou cair, quebrando a lente. Em vez de fazê-la pagar pelo conserto, meus pais sugeriram que eu deveria ter sido mais cuidadosa com o lugar onde a deixava. Quando ela usou minhas roupas sem pedir e as devolveu manchadas, me disseram que compartilhar era coisa de irmãs. A faculdade destacou ainda mais nossos diferentes caminhos. Trabalhei em vários empregos e fiz empréstimos para pagar minhas mensalidades. Nathalie, por sua vez, teve sua educação totalmente financiada pelos nossos pais. Eles usaram suas economias de aposentadoria para garantir que ela se formasse sem dívidas, um luxo que eu nunca experimentei. Ela mudou de curso 3 vezes, eventualmente se decidindo por comunicação antes de abandonar o curso no 3º ano, decidindo que a faculdade não era para ela. O dinheiro gasto com sua educação nunca mais foi mencionado. À medida que eu construía minha carreira e minha empresa, Nathalie seguia seu caminho. Ela trabalhou como barista por 6 meses antes de pedir demissão por não gostar do horário de trabalho. Tentou trabalhar no varejo, mas saiu após um desentendimento com um gerente. Foi recepcionista, passeadora de cães, assistente pessoal e, por um breve período, gerente de mídias sociais em uma boutique local. Nenhum desses cargos durou mais do que alguns meses. Entre um emprego e outro, ela viajava, postando fotos de praias e resorts enquanto sua dívida de cartão de crédito aumentava. Apesar da instabilidade financeira, Nathalie mantinha um estilo de vida luxuoso. Seu apartamento era mobiliado com peças de grife. Seu armário continha roupas com etiquetas que me faziam arregalar os olhos.
Quando eu perguntava como ela conseguia pagar por essas coisas, ela mencionava vagamente cartões de crédito ou uma amiga generosa. Às vezes, ela namorava homens ricos que financiavam seu estilo de vida temporariamente até que o relacionamento inevitavelmente terminasse. Durante todo esse tempo, nossos pais insistiam que Natalie estava apenas se descobrindo. Minha mãe dizia: ela ainda é jovem ou ela tem um espírito livre. Meu pai dava de ombros e comentava que nem todo mundo era tão motivado quanto eu, como se ambição fosse algum tipo de falha de caráter. Meu sucesso, por sua vez, foi tratado como esperado, em vez de comemorado. Quando consegui meu primeiro cliente importante, a resposta da minha mãe foi: que legal, querida, antes de perguntar imediatamente se eu estava namorando alguém. Quando comprei meu primeiro carro novo com meu próprio dinheiro, meu pai comentou que eu trabalhava demais e que deveria me concentrar em constituir família antes que fosse tarde demais. Meu relacionamento com meus pais sempre foi complicado. Eles me amavam, e eu nunca duvidei disso. Mas eles não me entendiam. Eles viam minha independência como teimosia, minha ambição como uma peculiaridade estranha que eventualmente daria lugar a prioridades mais tradicionais. Quando eu falava sobre meu negócio, seus olhos ficavam vidrados. Quando eu mencionava meus carros, meu pai suspirava e dizia algo sobre desperdiçar dinheiro com coisas que ficam paradas na garagem. Apesar da dinâmica tensa, tentei manter um relacionamento com minha família. Ligava semanalmente, visitava nos feriados e enviava presentes atenciosos. Também tentava ajudar Natalie sempre que podia, acreditando que era isso que uma boa irmã faria. Quando ela estourou o limite do cartão de crédito aos 22 anos, paguei o saldo de $10.000, fazendo-a prometer que seria mais cuidadosa. Ela ficou assim por cerca de 6 meses antes do ciclo recomeçar. Quando ela precisou de um carro para entrevistas de emprego, emprestei meu BMW do dia a dia, só para recebê-lo de volta com embalagens vazias de comida para viagem espalhadas pelo banco de trás e o tanque de gasolina quase vazio. Ajudei-a a conseguir um apartamento, pagando o depósito de segurança e o primeiro mês de aluguel. 3 meses depois, ela ligou chorando porque estava sendo despejada por falta de pagamento, apesar de ter passado o mesmo mês em uma viagem de fim de semana para Las Vegas. Cheguei a usar meus contatos para conseguir para ela uma vaga de nível básico na empresa de marketing de uma amiga. Parecia perfeito, combinando sua experiência em comunicação com um ambiente estruturado. Ela pediu demissão depois de 2 meses, alegando que o trabalho era chato e que seu supervisor era maldoso. Cada vez que eu ajudava, eu acreditava que seria diferente. Cada vez, eu me decepcionava. Minha ajuda se tornou um curativo que a impedia de assumir responsabilidades reais. Enquanto isso, meus pais continuavam a tolerar o comportamento dela, enviando-lhe dinheiro quando ela ligava em desespero, inventando desculpas para ela mudar de emprego e nunca a responsabilizando. A abordagem de Natalie à vida contrastava diretamente com tudo que eu havia conquistado. Enquanto eu construía a minha empresa com esforço consistente e sacrifício pessoal, ela esperava resultados imediatos sem o trabalho correspondente. Enquanto eu economizava e investia com cuidado, ela gastava impulsivamente. Embora eu valorizasse a independência, ela parecia confortável em confiar nos outros para resolver seus problemas. Apesar de tudo isso, ela ainda era minha irmã. Eu me lembrava da garotinha que se arrastava para minha cama durante as tempestades, agarrada ao seu coelho de pelúcia favorito. Eu me lembrava de ensiná-la a andar de bicicleta, de enfaixar seus joelhos ralados e de defendê-la dos valentões da vizinhança. Essas lembranças tornavam difícil estabelecer limites, mesmo quando eu a via repetir os mesmos padrões ano após ano. O que eu não percebia é que meus esforços para ajudar não eram vistos como generosos pela minha família. Em vez disso, eram considerados o mínimo indispensável, uma obrigação e não uma escolha. Essa perspectiva se tornaria dolorosamente clara durante um jantar em família que mudaria tudo. A ligação chegou numa terça-feira à noite, justamente quando eu comemorava o fechamento de um grande negócio que expandiria nosso software para mercados internacionais. Meu celular acendeu com a foto do contato da minha mãe, e atendi com a boa notícia na ponta da língua. Ela me interrompeu antes que eu pudesse compartilhar. Alva, precisamos de uma reunião de família. Surgiu um assunto importante. Seu tom era sério, sem o calor humano a que eu estava acostumado, mesmo em nossas conversas mais tensas. Pode esperar até o fim de semana? Perguntei. Tenho reuniões seguidas amanhã e quinta-feira. Não, é urgente. Precisamos de você aqui amanhã à noite, às 18 horas.
Sua firmeza me surpreendeu. Papai diz que é importante. Senti um nó no estômago. Alguém estava doente? Teria acontecido alguma coisa com meu avô? A preocupação substituiu minha empolgação inicial quando concordei com a reunião. No dia seguinte, remarquei 2 ligações para clientes e saí cedo do escritório, dirigindo direto para a casa dos meus pais, no subúrbio. Ao entrar na garagem, notei o Honda Civic da Natalie estacionado na frente, junto com um Lexus preto desconhecido. O nó no meu estômago se apertou. O clima na sala estava tenso quando entrei. Minha mãe estava sentada na beirada do sofá, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Meu pai ocupava sua poltrona de sempre, o rosto impassível, com o que eu passará a considerar sua expressão séria de negócios. Natalie sentou-se entre eles, um lugar incomum para ela, e parecia quase animada, saltando levemente na cadeira. Ao lado dela, sentou-se uma mulher que eu não reconheci, elegantemente vestida com um terninho azul marinho, uma pasta de couro apoiada nos joelhos. Sobre a mesa de centro, havia vários folhetos brilhantes e o que pareciam ser anúncios de imóveis. Mãe, pai, eu disse hesitante, o que está acontecendo? Estão todos bem? Meu pai pigarreou. Alva, aqui é Teresa Martim. Ela é corretora de imóveis. Apertei a mão dela automaticamente, a confusão aumentando. O assunto familiar urgente era o mercado imobiliário? Sente-se, por favor, insistiu minha mãe, dando um tapinha no espaço ao seu lado no sofá. Temos algo importante para discutir. Permaneci de pé. Se é sobre vender a casa, por que você não disse isso logo pelo telefone? Não vamos vender a nossa casa, disse meu pai. É sobre o futuro da Natalie. Natalie abriu um sorriso que eu costumava associar ao fato de ela conseguir algo que queria. Sentei-me na poltrona mais distante do grupo, uma posição defensiva que não escolhi conscientemente. Meu pai começou o que pareceu um discurso ensaiado sobre responsabilidade familiar e como aqueles que são abençoados com o sucesso têm a obrigação de ajudar aqueles que ainda estão encontrando seu caminho. Minha mãe assentiu, ocasionalmente acrescentando comentários sobre como as famílias se apoiam nos bons e maus momentos. Natalie precisa de um novo começo, explicou minha mãe. Um lugar só dela, um lugar estável onde ela possa realmente construir uma vida. Teresa, que até então estivera em silêncio, abriu seu portfólio. Encontrei o imóvel perfeito, disse ela, com a voz suave e um entusiasmo demonstrado. 4 quartos, 3 banheiros, um quintal espaçoso em um bairro desejável com excelentes escolas por perto. Ela me entregou o anúncio de uma grande casa em estilo colonial, com preço de pouco menos de $900 mil. É perfeito, disse Natalie, efusiva. Posso usar um quarto como escritório em casa, e o porão seria um espaço de entretenimento incrível. Ela continuou descrevendo seus planos para a decoração, mencionando marcas e designers que eu sabia que estavam muito além das suas possibilidades. Olhei do anúncio para os meus pais, ainda sem entender por que estava ali. Então meu pai soltou a bomba. Achamos que você deveria vender sua coleção de carros para comprar esta casa para Natalie, disse ele, tão casualmente como se estivesse sugerindo que eu lhe emprestasse um suéter. De qualquer forma, os carros ficam parados naquela garagem a maior parte do tempo, e isso seria um investimento no futuro da sua irmã. A sala pareceu girar levemente. Certamente eu tinha ouvido errado. Você quer que eu venda meus carros, todos eles, para comprar uma casa de $900 mil para Natalie? Minha mãe estendeu a mão para mim. Querida, você sabe o quanto a Natalie tem lutado. Isso daria a ela a estabilidade de que ela precisa. Você tem sua empresa, seu apartamento. Você não precisa desses carros. Natalie assentiu, animada. Você sempre pode comprar mais carros depois, quando eu estiver de pé, e pode me visitar a qualquer hora. Tem bastante espaço para você passar a noite. Tirei a mão da minha mãe. Esses carros não são apenas coisas. Eles representam 15 anos de trabalho duro. Cada um deles é um marco na minha carreira. E, além disso, Natalie nunca ficou empregada por mais de alguns meses. Como ela pagaria o IPTU, as contas de luz, a manutenção? Meu pai dispensou minhas preocupações com um gesto. Ela está fazendo entrevistas para vários cargos promissores, e nós ajudaríamos com as despesas iniciais até que ela se estabelecesse. Teresa interrompeu,
Este imóvel também fica em um excelente distrito escolar, o que significa que manterá seu valor. É realmente um investimento. Olhei para eles, incrédula. Minha coleção, que eu havia construído peça por peça ao longo dos anos, que eu mantinha com minhas próprias mãos, que me conectava ao meu avô e à garotinha que um dia sonhou com carros lindos, estava sendo descartada como um hobby frívolo que deveria ser sacrificado em prol do mais novo recomeço de Nathalie. E se procurarmos opções mais acessíveis, sugeri. Eu poderia ajudar a Nathalie a encontrar um bom apartamento, talvez ser co-assinante de um contrato de aluguel, ou poderia ajudá-la com uma recolocação profissional, usar alguns dos meus contatos comerciais. Nathalie ficou com a cara fechada. Mas já comecei a planejar a festa de inauguração. E a Teresa diz que este bairro é realmente exclusivo. Meus pais trocaram um olhar que eu reconhecia da infância, aquele que dizia que eu estava sendo difícil. Alva, disse meu pai severamente, não se trata apenas de uma casa. Trata-se de apoiar sua irmã. A família vem em primeiro lugar, sempre. A implicação era clara: se eu recusasse, estaria escolhendo objetos em vez da minha irmã, materialismo em vez da família. O fato de esses objetos serem profundamente significativos para mim, de eu tê-los conquistado ao longo de anos de dedicação enquanto Nathalie oscilava de emprego em emprego, de relacionamento em relacionamento, esperando que outros financiassem seu estilo de vida, era irrelevante. A conversa piorou a partir daí. Como continuei resistindo, minha mãe começou a chorar, dizendo que me criou para ser mais generoso. Meu pai me acusou de ser egoísta e esquecer de onde eu vinha. Nathalie ficou emburrada, lançando-me olhares magoados, como se eu estivesse tirando um brinquedo que ela já havia recebido. Teresa, visivelmente incomodada com o drama familiar que se desenrolava, tentou desviar a conversa de volta para a propriedade, apontando detalhes que eu poderia ter deixado passar, como se uma bancada de mármore ou uma moldura de sanca pudessem me fazer mudar de ideia sobre me desfazer dos meus bens mais preciosos. Saí de casa naquela noite me sentindo emboscada e traída. Enquanto dirigia para casa, meu telefone começou a vibrar com mensagens. Minha tia Susan ligou para me dizer o quanto estava decepcionada com a minha atitude. Meu primo Frank mandou uma mensagem dizendo que eu deveria me lembrar de quanto meus pais haviam se sacrificado pela minha educação, esquecendo convenientemente os empréstimos estudantis que eu ainda estava pagando. Ficou claro que meus pais já haviam compartilhado sua versão da história com parentes, retratando-me como a filha egoísta que se recusou a ajudar a irmã em dificuldades, apesar de ter muitos recursos para isso. Não houve menção à ajuda que eu já havia fornecido ao longo dos anos ou de como esses recursos haviam sido desperdiçados. Eu me senti isolado e incompreendido, dividido entre o amor pela minha família e a necessidade de proteger o que havia construído. Não dormi naquela noite, repassando a conversa e me perguntando se eu estava errado em me apegar tanto à minha coleção, às manifestações físicas da minha jornada. Mas cada vez que eu imaginava vender o Mustang ou ver o Porsche partir com um novo dono, meu peito se apertava com uma dor intensa demais para ignorar. A pressão não diminuiu nos dias seguintes. Minha mãe mandava mensagens de texto diariamente, enviando fotos adicionais da casa que Nathalie tanto desejava. Meu pai deixava mensagens de voz sobre responsabilidade familiar e como seus pais o haviam ensinado a importância do sacrifício. Até parentes com quem eu raramente falava me procuravam para dar suas opiniões sobre o que eu deveria fazer com minha propriedade. Nathalie, encorajada pelo apoio dos nossos pais, começou a me enviar links de imóveis que planejava comprar para sua nova casa, como se meu acordo fosse uma conclusão inevitável. Ela até encaminhou um e-mail da Teresa sobre taxas de financiamento e custos de fechamento, acrescentando: só para você saber quando vender os carros. A própria Teresa ligou 2 vezes, descrevendo a casa como uma oportunidade excepcional de investimento e sugerindo que nos encontrássemos para discutir a potencial venda da minha coleção. Ela mencionou conhecer vários colecionadores que poderiam estar interessados em comprar os veículos como um lote, poupando-me o trabalho de vendas individuais. A suposição de que eu acabaria cedendo à pressão era irritante. Ninguém parecia considerar que aqueles carros eram meus, comprados com o dinheiro que eu havia ganhado, mantidos com as habilidades que eu havia desenvolvido e estimados por razões que iam além do seu valor monetário. A situação se agravou dramaticamente em uma tarde de sábado. Eu estava na minha garagem, fazendo a manutenção de rotina na Ferrari, quando um carro parou na minha entrada. Nathalie saiu, seguida por 2 pessoas que eu não reconheci, um homem e uma mulher vestidos com roupas casuais caras. Antes que eu pudesse perguntar por que ela estava ali, Nathalie passou por mim e entrou na garagem.
Estes são meus amigos, Keith e Samantha, anunciou ela. Eles queriam ver os carros. Keith adora carros clássicos. Olhei para ela, atordoada com a presunção. Você não pode simplesmente aparecer sem avisar com estranhos para ver meus carros. Ela revirou os olhos. Não seja tão dramática. O Keith pode até se interessar em comprar um quando você vender. Ele coleciona Porsches antigos. Keith foi em direção ao 911, com a mão estendida como se fosse tocar o capô. Coloquei-me entre ele e o carro. Por favor, não toque em nada, disse eu com firmeza. Isto não está à venda, e eu não o convidei para vir aqui. Samantha riu, um som tilintante que me irritou. A Natalie disse que você era protetora com seus brinquedos. Parece meio bobo para alguém da sua idade, não é? Natalie já estava se aproximando do Aston Martin, passando o dedo pela superfície polida. Lembra quando você me deixou dirigir este? Eu me senti uma espiã. Eu nunca deixei você dirigir o Aston Martin, eu disse, alarmada. Você pediu uma vez, e eu recusei. Ela deu de ombros. Bem, talvez fosse um diferente. Para mim, eles parecem todos iguais. O descaso casual pelos meus limites, pela distinção entre esses veículos únicos, cada um com um significado especial para mim, foi a gota d'água. Vocês precisam ir embora, eu disse, em voz baixa, mas firme. Todos vocês. Agora. Natalie pareceu chocada, como se a possibilidade de ser mandada embora nunca tivesse lhe ocorrido. Mas acabamos de chegar. Eu não me importo. Esta é minha propriedade, e você não pediu permissão para trazer estranhos para minha garagem. A discussão que se seguiu foi feia. Natalie me acusou de ser egoísta e materialista. Eu respondi que ela era arrogante e presunçosa. Keith e Samantha ficaram de lado, sem jeito, antes de finalmente voltarem para o carro. Quando Natalie finalmente saiu furiosa, ela se virou e disse, de qualquer forma, não importa. Em breve, todos serão meus. Papai disse que você vai mudar de ideia quando perceber o que é realmente importante. Aquele comentário, proferido com tanta certeza, me arrepiou. A convicção em sua voz sugeria que não se tratava apenas de uma ilusão. Havia um plano em andamento, um plano que minha família parecia confiante de que daria certo. 2 dias depois, meus temores se confirmaram quando Teresa chegou à minha casa sem avisar, acompanhada de Natalie. Teresa carregava uma pasta de documentos, que tentou me entregar enquanto eu bloqueava a porta. Só preciso de algumas assinaturas, disse ela, animada. Encontrei um comprador interessado na coleção inteira. A oferta é muito razoável, considerando a rapidez da venda. Natalie saltou na ponta dos pés atrás de si. Não é ótimo? Sem problemas para você, e podemos fechar o negócio da casa no mês que vem. Fiquei sem palavras, olhando para a pasta como se ela contivesse algo venenoso. Quando finalmente recuperei a voz, ela estava firme, apesar do meu coração acelerado. Não concordei em vender nada, eu disse. Nem sequer considerei a possibilidade, e certamente nunca assinaria nada sem que meu advogado revisasse primeiro. A postura profissional de Teresa vacilou ligeiramente. Seu pai me deu a impressão de que essa era uma decisão familiar já tomada. Meu pai não tem autoridade sobre meus bens, respondi. Nem Natalie. Estes carros pertencem somente a mim, comprados com meu dinheiro, com o título em meu nome. O rosto de Natalie se anuviou. Por que você está sendo tão difícil? São só coisas. Coisas que você pode comprar de novo mais tarde. Fechei a porta sem responder e me encostei nela, com o coração disparado. Aquilo tinha ido além de táticas de pressão para algo que parecia perigosamente próximo da coerção. A maneira casual com que chegaram com a papelada, esperando que eu transferisse ativos no valor de 1,5 milhão de dólares, era impressionante em sua audácia. Naquela noite, notei algo que me causou outra onda de inquietação. A chave reserva da minha garagem, que eu guardava num gancho na cozinha, havia sumido. Eu não conseguia me lembrar da última vez que a vira, o que significava que poderia estar desaparecida há dias ou até semanas. Liguei para Jackson, meu amigo do clube de carros e especialista em restauração, para compartilhar minhas preocupações. Sua resposta não foi nada tranquilizadora. Que timing estranho, disse ele.
Alguém me ligou semana passada perguntando sobre sua coleção, querendo saber detalhes sobre os carros e seus valores. Disseram que eram um potencial comprador. Quando perguntei mais detalhes, desligaram. No dia seguinte, ao rever as imagens das câmeras de segurança que eu havia instalado em minha propriedade, descobri algo perturbador. Enquanto eu estava no trabalho, Nathalie e meu pai visitaram minha casa, usando uma chave para entrar. Eles passaram quase uma hora na minha garagem, examinando os carros, abrindo portas e tirando fotos. Em um dos vídeos, pude ouvir claramente meu pai dizer: assim que a Alva recobrar o juízo, precisaremos agir rápido. A implicação era clara. Eles estavam se preparando para vender minha coleção com ou sem meu consentimento explícito. Talvez pensassem que poderiam me pressionar a assinar algo. Ou talvez acreditassem que tinham algum direito legal de tomar decisões sobre minha propriedade. De qualquer forma, a violação de limites era profunda. Naquela noite, fiquei acordado, considerando minhas opções. Eu poderia continuar recusando, mas a pressão só aumentava. Eu poderia pedir uma ordem de restrição, mas isso prejudicaria permanentemente meu relacionamento com minha família. Eu poderia levar os carros para um depósito, mas a maioria na região não estava equipada para veículos daquele valor e sensibilidade. Liguei para Marcos, um amigo que atuava na área de direito de família. Depois de explicar a situação, ele confirmou meus temores. Embora sua família não tenha o direito legal de vender sua propriedade sem o seu consentimento, a pressão familiar pode ser intensa, e há casos de pessoas sendo manipuladas para assinar documentos dos quais se arrependeram mais tarde. Se você teme que eles possam tomar medidas mais agressivas, deve proteger seus bens, aconselhou ele, e documentar tudo, por precaução. Ao desligar, senti uma profunda tristeza misturada com determinação. Minha família, as pessoas que deveriam ter orgulho do que eu havia construído, que deveriam ter respeitado meus limites e minhas conquistas, estavam me tratando como se meu sucesso me obrigasse a financiar o estilo de vida de Nathalie. Os carros, que representavam muito mais para mim do que seu valor monetário, eram vistos como nada mais do que ativos a serem liquidados em benefício de outra pessoa. Peguei meu celular e liguei para Jackson novamente. Desta vez, eu tinha um plano. Jackson me encontrou em um café tranquilo na manhã seguinte, longe dos meus lugares habituais, onde familiares ou conhecidos poderiam nos ver. Seu rosto estava sério enquanto eu expunha minhas preocupações. Então, você acha que eles podem tentar tirar os carros de lá sem a sua permissão? Perguntou ele, em voz baixa, apesar das mesas vazias ao nosso redor. Não sei o que eles podem fazer, admiti. Mas eles têm uma chave. Estiveram na minha garagem, fazendo um inventário, e parecem convencidos de que eu acabarei cedendo. Não posso arriscar. Jackson assentiu lentamente. Tenho aquele grande armazém no distrito industrial, usado para armazenar projetos de restauração. É climatizado, seguro e tem bastante espaço para todos os 10 veículos. O alívio que senti foi imediato. Posso movê-los para lá temporariamente até que isso passe? Ele pegou o celular e consultou o calendário. O espaço está praticamente vazio agora. O projeto em que eu estava trabalhando acabou de terminar. Poderíamos fazer isso, mas precisaríamos ter cuidado. Transportar 10 veículos de alto valor de uma só vez pode chamar a atenção. Passamos a hora seguinte elaborando um plano detalhado. A mudança aconteceria à noite, quando o trânsito estava mínimo. Contrataríamos motoristas de confiança do nosso clube de carros, pessoas com experiência em lidar com veículos valiosos e sem qualquer ligação com a minha família. Cada carro seguiria uma rota ligeiramente diferente para evitar a formação de um comboio óbvio. Jackson cuidaria da logística de preparação do depósito, garantindo que o sistema de segurança fosse atualizado e o acesso limitado a apenas nós dois. Acho que devemos fazer isso amanhã à noite, sugeriu Jackson. Da meia-noite às 4 da manhã. Isso nos dá tempo para nos prepararmos, mas não deixa espaço para sua família ficar sabendo. Concordei, apesar do nó de ansiedade se formando no meu estômago. A ideia de transportar minha amada coleção em segredo, como um ladrão na noite, era dolorosa. Esses carros deveriam ter sido celebrados, conduzidos com orgulho à luz do sol, e não contrabandeados sob o manto da escuridão. Mas eu não via alternativa se quisesse proteger o que havia construído. Nas 24 horas seguintes, colocamos o plano em ação.
Jackson convocou outros 8 motoristas, todos eles por quem ele havia garantido pessoalmente. Forneci informações detalhadas sobre cada veículo, suas peculiaridades e requisitos. Mapeamos diferentes rotas até o depósito, estimamos o tempo e criamos um sistema de comunicação usando um grupo de bate-papo privado. Enquanto Jackson preparava o depósito, concentrei-me nos aspectos legais. Reuni toda a documentação que comprovava a propriedade de cada veículo. Escrevi uma carta formal revogando qualquer acesso anterior que meus familiares pudessem ter tido à minha propriedade. Até consultei um especialista em segurança sobre a troca das fechaduras e a atualização do sistema de segurança da minha casa. Na noite da mudança, eu mal conseguia respirar devido à tensão. Às 23h30, os primeiros motoristas começaram a chegar, estacionando seus veículos pessoais discretamente na rua e se aproximando da minha casa a pé. Jackson chegou por último, carregando uma pequena mochila com luvas, lanternas e dispositivos de comunicação. Reunimos-nos na minha garagem, 10 pilotos, incluindo eu e Jackson, em pé entre os carros que definiram grande parte da minha vida adulta. Olhando para ele sob as luzes fortes da garagem, senti uma onda de emoções tão forte que quase me fez dobrar os joelhos. Essas máquinas não eram apenas metal, couro e tinta. Eram manifestações físicas da minha jornada, lembretes táteis de obstáculos superados e objetivos alcançados. Tudo bem, disse Jackson baixinho, interrompendo o momento. Todos sabem seu veículo e sua rota. Celulares no silencioso, fones de ouvido, protocolo de emergência em vigor. Nos movemos em intervalos de 5 minutos, começando pelo Mustang. Perguntas? A sala estava em silêncio. Eram pessoas que trabalhavam com carros. Elas entendiam o que aqueles veículos significavam. Elas também entendiam o que significava eu sentir a necessidade de movê-los em segredo. Sofia, uma colega do clube que já havia fotografado minha coleção inúmeras vezes, apertou meu braço. Eles estarão seguros, prometeu. Nós garantiremos isso. Exatamente à meia-noite, a porta da garagem se abriu silenciosamente. O primeiro motorista, um mecânico aposentado chamado George, entrou no Mustang. O motor pegou imediatamente, um ronco suave na noite silenciosa. Ele saiu da garagem e desceu a entrada da garagem, com os faróis apagados, até chegar à rua, e então desapareceu na escuridão. Um a um, os carros saíram da minha garagem, o Jaguar, o Porsche, o Mercedes. Cada partida era como ver um pedaço de mim se afastando. Fiquei ali, naquele espaço cada vez mais vazio, com as emoções em conflito. Tristeza por ter chegado a esse ponto, raiva da minha família por forçar essa escolha, medo de que algo pudesse dar errado, alívio por estar tomando medidas para proteger o que havia construído. Jackson ficou comigo até a hora dos 2 últimos veículos. Eu dirigiria a Lamborghini, enquanto ele ficaria com o Dodge Viper. Enquanto nos preparávamos para sair, ele parou, olhando ao redor da garagem quase vazia. Você está fazendo a coisa certa, disse-lhe com firmeza. Ninguém tem o direito de tirar o que você conquistou. Assenti, incapaz de falar devido ao nó na garganta. Então, sentei-me no banco do motorista da Lamborghini, sentindo o couro familiar me envolver. O motor rugiu, mais alto do que o ideal para uma operação furtiva, mas não havia como conter a natureza dramática do Countach. Ao me afastar de casa, observando a porta da garagem se fechar em um espaço vazio no meu espelho retrovisor, senti uma estranha mistura de perda e determinação. Eu não queria esse conflito. Sempre tentei ser uma boa filha, uma irmã que me apoiava. Mas, em algum momento, o apoio se transformou em expectativa, e a expectativa em sentimento de direito. A viagem até o depósito levou 30 minutos, seguindo por estradas secundárias e áreas industriais para evitar chamar a atenção. Ao entrar na área de carga, vi os outros 8 carros já estacionados em fileiras organizadas, com seus motoristas em um pequeno grupo, conversando baixinho. Sofia se aproximou quando eu saí da Lamborghini. São 9, disse ela. Só esperando o Jackson com o Viper. Ele chegou 5 minutos depois, com o ronco característico do V10 do Viper anunciando sua aproximação enquanto estacionava ao lado dos outros veículos, completando a coleta. Um suspiro coletivo pareceu escapar do grupo. Tudo seguro, confirmou Jackson, me jogando um molho de chaves. Novo sistema de segurança do depósito instalado hoje. Só você e eu temos o código.
Olhei para os motoristas reunidos, aqueles amigos que arriscaram potenciais complicações legais para me ajudar a proteger minha propriedade. Obrigado, eu disse simplesmente. Não sei como expressar o que isso significa para mim. Eles entenderam. Nenhuma explicação foi necessária. Um por um, eles partiram em veículos que haviam sido providenciados para levá-los para casa, até que apenas Sofia, Jackson e eu permanecemos no depósito. Você pode ficar comigo por alguns dias, ofereceu Sofia, caso sua família venha procurar os carros na sua casa. Assenti, agradecida. A ideia de voltar para minha garagem vazia era dolorosa demais para ser contemplada naquele momento. Enquanto trancávamos o depósito, protegendo minha coleção com múltiplas camadas de proteção, senti uma estranha sensação de paz tomar conta de mim. Eu havia tomado medidas para proteger o que era meu. Eu havia estabelecido um limite, mesmo que fosse um que minha família ainda não conhecia. O que quer que acontecesse a seguir, eu enfrentaria, sabendo que tinha feito o que precisava fazer. A confusão começou às 7h30 da manhã seguinte, quando meu pai ligou, com a voz tensa e uma raiva mal controlada. O que você fez com os carros, Alva? Perguntou ele sem rodeios. Parei, tomando um gole do café que Sofia tinha feito para mim, organizando meus pensamentos. Bom dia para você também, pai. Não brinque. Passei na sua casa esta manhã para discutir a venda novamente, e a garagem está vazia. Onde eles estão? A rapidez da visita confirmou minhas suspeitas. Ele pretendia aumentar a pressão, talvez até mesmo resolver a situação por conta própria. Eles estão em algum lugar seguro, respondi calmamente, um lugar onde ninguém pode tomar decisões sobre eles, exceto eu. Isso é ridículo, ele gaguejou. Você está agindo como se estivéssemos tentando roubar você. Estamos tentando ajudar sua irmã a construir uma vida estável. Tomando o que trabalhei 15 anos para construir? Isso não é ajuda, pai. Isso é roubo, independentemente das suas intenções. A conversa piorou a partir daí. Meu pai me acusou de ser egoísta, materialista e desleal com a família. Permaneci calmo, repetindo que os carros eram meus, comprados com meu dinheiro, e não estavam disponíveis para terceiros. Pouco depois, minha mãe ligou, com lágrimas nos olhos. Como você pôde fazer isso com a sua irmã? Ela estava contando com aquela casa. Já dissemos aos vendedores que estávamos interessados. Eu não tinha concordado com nada, lembrei-a, você fez promessas em meu nome sem o meu consentimento. Porque achamos que você faria a coisa certa, respondeu ela, como se minha recusa em liquidar meus bens em benefício de Nathalie fosse uma falha moral e não um limite. As mensagens de texto da Nathalie foram menos contidas. Uma série de mensagens raivosas, cheias de acusações e palavrões, inundaram meu celular. Ela alegou que eu tinha arruinado a vida dela, destruído sua chance de ser feliz e provado que nunca me importei com ela. A mensagem final foi particularmente reveladora. Papai disse que podemos processá-la pelos carros, já que eles pertencem à família. Essa mensagem provocou um telefonema imediato para Marcos, meu amigo advogado. Quando repassei a ameaça de Nathalie, ele riu sem humor. Eles não têm absolutamente nenhuma reivindicação legal sobre a sua propriedade, garantiu-me. Mas o fato de acharem que podem é preocupante. Sugere que se convenceram de que têm direitos que, na verdade, não possuem. 3 dias após a mudança, recebi uma carta formal de um escritório de advocacia que não reconheci. Ela solicitava a devolução imediata dos bens da família que haviam sido removidos indevidamente, alegando a obrigação de bem-estar familiar e herança compartilhada. Marcos leu a carta e bufou. Isso é um absurdo jurídico, disse ele. A linguagem ameaçadora envolta em jargão jurídico, mas nenhuma base legal real para as alegações deles. Eles estão tentando intimidar você. Com a ajuda dele, redigi uma resposta. Foi breve e inequívoca, afirmando que os veículos eram de minha propriedade exclusiva, legalmente adquiridos e registrados em meu nome, e que qualquer tentativa de alegação em contrário seria punida com as medidas legais cabíveis. Também incluí uma notificação formal revogando qualquer permissão que meus familiares pudessem ter para entrar em minha propriedade, observando especificamente que quaisquer chaves em posse deles deveriam ser devolvidas imediatamente e que a entrada não autorizada seria tratada como invasão de propriedade. A carta era uma linha traçada na areia, um limite estabelecido nos termos mais claros possíveis. Enviá-la foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas também uma das mais necessárias.
A resposta de Nathalie foi uma série de mensagens de voz alternando entre raiva e manipulação chorosa. Ela me acusou de escolher carros em vez da felicidade dela, de trair a família e, finalmente, de nunca tê-la amado. A última mensagem terminou com uma ameaça de denunciar os carros à polícia como roubados. Essa ameaça ultrapassou os limites. Com a orientação de Marcos, enviei uma última comunicação para toda a minha família. Foi direta e firme, explicando que os carros eram legalmente meus, sua localização era segura e documentada, e qualquer denúncia falsa às autoridades constituiria um boletim de ocorrência falso, o que em si era crime. Então, bloqueei o número da Nathalie, programei as ligações dos meus pais para irem direto para a caixa postal e me afastei da situação. A enxurrada constante de culpa, manipulação e ameaças afetou minha saúde mental. Eu precisava de espaço para processar o que havia acontecido e decidir como seguir em frente. Durante esse período de contato limitado, me dediquei ao trabalho. A empresa havia sido um tanto negligenciada durante a crise familiar, e vários projetos importantes precisavam da minha atenção. Também entrei para um grupo de apoio para pessoas que lidavam com dinâmicas familiares difíceis, encontrando conforto nas histórias de outras pessoas que enfrentaram desafios semelhantes. 3 meses se passaram com contato mínimo com minha família. Enviei respostas breves e educadas às mensagens ocasionais dos meus pais, mas mantive limites firmes sobre o que eu estava disposto a discutir. Ignorei as mensagens cada vez mais raras de parentes próximos oferecendo opiniões não solicitadas sobre a situação. Durante esse período, algo inesperado aconteceu. Sem meu apoio financeiro e com nossos pais impossibilitados de cumprir a promessa de uma casa, Nathalie foi forçada a se virar sozinha, talvez pela primeira vez em sua vida adulta. De acordo com as atualizações cautelosas da minha mãe, Nathalie havia conseguido um emprego em uma cafeteria chamada Java Junction. Era um trabalho de nível iniciante, fazendo lattes e servindo doces, com horário que começava antes do amanhecer. Minha mãe mencionou isso com um tom que sugeria que esperava que eu ficasse horrorizada por minha irmã ser reduzida a tal trabalho. Em vez disso, senti um vislumbre de esperança. Trabalho de verdade, com responsabilidades reais e consequências reais em caso de fracasso, era exatamente o que Nathalie havia evitado por anos. Talvez essa experiência lhe proporcionasse a estrutura e a responsabilidade de que ela precisava. À medida que me concentrava em curar e reconstruir, canalizei parte da minha energia para projetos positivos. Expandi o evento anual de caridade automobilística, firmando uma parceria com uma faculdade técnica para criar um programa de bolsas de estudo para estudantes carentes interessados em restauração automotiva. Também comecei a falar em podcasts sobre empreendedorismo, compartilhando minha jornada, mas também abordando a importância dos limites, mesmo com a família. Essas conversas foram terapêuticas, permitindo-me processar minhas experiências e, ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas que enfrentavam pressões semelhantes. Então, 3 meses e 2 semanas depois da noite em que mudamos os carros, recebi uma mensagem de um número que eu não reconheci. É a Nathalie. Ganhei um celular novo. Sei que você provavelmente não quer saber de mim, mas eu queria pedir desculpas por tudo. Estou trabalhando na Java Junction agora. Se você quiser conversar, eu adoraria. Sem pressão, sem conversa sobre carros, só café por minha conta. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo, com as emoções à flor da pele. Era breve, simples e notavelmente carente da linguagem dramática que Nathalie costumava usar. Não havia acusações, nem culpa, nem exigências. Será que as pessoas poderiam mudar tanto em 3 meses? Eu estava cética. Poderia ser mais uma tática de manipulação, uma nova abordagem quando as anteriores falharam, mas também poderia ser genuína, um primeiro passo em direção à responsabilização e a um relacionamento mais saudável. Depois de muita reflexão, respondi: preciso de um tempo para pensar sobre isso, mas agradeço a mensagem. Sua resposta veio rápida: leve o tempo que precisar. Estarei aqui. Trabalhando muito. Aquele pequeno toque de humor autodepreciativo, tão diferente da Nathalie arrogante que eu conhecia, me fez parar para pensar. Talvez algo realmente tivesse mudado. 2 semanas depois, concordei em encontrá-la em Java Junction durante o recesso. Eu estava nervoso, sem saber o que esperar, mas certo de que, acontecesse o que acontecesse, eu manteria os limites que tanto me esforcei para estabelecer. A mensagem de Nathalie tinha sido simples, mas profunda em suas implicações.
Não havia menção a carros, nenhuma sugestão de direito, apenas um pedido de desculpas direto e um convite para conversar. A mudança de tom foi tão drástica que encarei nosso encontro com partes iguais de esperança e ceticismo. O Java Junction era uma cafeteria independente e moderna, localizada em um prédio industrial reformado no centro da cidade. Cheguei cedo e escolhi uma mesa perto do fundo, de onde podia observar a porta. Nathalie trabalhava atrás do balcão, usando o avental verde da empresa e o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Ela parecia diferente, mais substancial, menos parecida com a personalidade refinada, porém vazia, que cultivara durante anos. Ao me ver, ela acenou de leve, mas continuou atendendo os clientes. Não houve nenhum reencontro dramático, nenhuma correria para fazer cena. Ela simplesmente terminou de ajudar um empresário com seu pedido e falou brevemente com seu gerente antes de se aproximar da minha mesa, ainda de avental. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se na cadeira à minha frente. Tenho um intervalo de 15 minutos de vez em quando, e mais 30 depois do horário de pico do almoço. Ela colocou um latte grande na minha frente. Leite de aveia, baunilha, dose extra. Certo. Fiquei surpresa por ela se lembrar da minha preferência de café. Certo. Obrigada. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós, anos de conflito e traição recente criando um abismo difícil de transpor com uma conversa casual. Você está com uma ótima aparência, finalmente ofereci. O trabalho combina com você. Ela riu, um som genuíno, sem a qualidade performática que eu estava acostumado. Não sei. Meus pés me doem todas as noites, e ainda não consigo fazer arte latte nem para salvar minha vida. Mas é um trabalho honesto. Ela hesitou. Eu deveria ter feito isso anos atrás, feito o que pedi, conseguido um emprego de verdade, me sustentado. Ela olhou para a mesa. Parado de esperar que todos os outros resolvessem meus problemas. A franqueza de sua autoavaliação me pegou de surpresa. Eu havia me preparado para a manipulação, para tentativas sutis de restabelecer a antiga dinâmica, não para essa aparente autoconsciência. O que mudou? Perguntei cautelosamente. Tudo, ela respondeu simplesmente. Quando você tirou os carros da garagem e se recusou a ceder, foi como um alerta. Mamãe e papai não conseguiram me comprar a casa que tinham prometido. Ficaram constrangidos com a Teresa, com os vendedores. Papai tinha tanta certeza de que você acabaria cedendo que fez todas aquelas promessas que não conseguiu cumprir. Ela torceu um guardanapo entre os dedos. No começo, fiquei furiosa com você. Mas então percebi uma coisa. Todos esses anos, eu vinha culpando todo mundo pelos meus problemas, porque eu não conseguia manter um emprego, porque eu estava sempre sem dinheiro, apesar de toda a ajuda que recebia. A culpa era sempre dos outros. Seu intervalo de 15 minutos se estendeu para 20 enquanto ela explicava sua jornada nos últimos meses, como ela foi forçada a confrontar sua falta de histórico profissional ao se candidatar a vagas, como a primeira semana na Java Junction foi humilhante, com clientes tratando-a como invisível ou sendo rudes por questões triviais, e como a simples conquista de receber seu primeiro salário lhe deu uma sensação de orgulho que ela nunca havia experimentado antes. Preciso voltar, disse ela, olhando para o relógio. Mas se você quiser ficar, meu intervalo maior é às 14 horas. Podemos conversar mais. Assenti, ainda processando aquela nova versão da minha irmã. Estarei aqui. Enquanto a observava retornar ao trabalho, anotando pedidos e fazendo o troco com eficiência, considerei a transformação diante de mim. Seria genuína? Só o tempo diria. Mas a Nathalie que exigiu que eu vendesse minha coleção de carros para comprar uma casa para ela jamais teria usado aquele avental, jamais teria se desculpado incondicionalmente, jamais teria reconhecido seu próprio papel em suas dificuldades. Quando chegou o intervalo da tarde, conversamos mais profundamente. Ela compartilhou histórias sobre clientes difíceis e pequenas vitórias, como conseguiu pagar o próprio aluguel pela primeira vez sem pedir dinheiro emprestado, seus planos de cursar administração de empresas na faculdade comunitária à noite, inspirada em parte por observar os gerentes das cafeterias. Gostaria de ter um pequeno negócio algum dia, admitiu. Nada sofisticado, talvez uma loja como esta, mas algo que seja meu, que eu construí. O eco da minha própria jornada empreendedora não passou despercebido, embora o caminho dela estivesse começando de forma muito diferente do meu.
À medida que nossa conversa prosseguia nas semanas seguintes, os encontros para um café tornaram-se uma rotina. Nathalie nunca pedia dinheiro, nunca mencionava os carros, nunca tentava restabelecer os antigos padrões de dependência. Em vez disso, fazia perguntas sobre orçamento, sobre como conciliar trabalho e estudos, sobre comportamento profissional no ambiente de trabalho. 6 semanas depois do nosso primeiro café, eu me senti segura o suficiente nessa nova dinâmica para abordar o assunto dos nossos pais. Você conversou bastante com a mamãe e o papai? Perguntei cuidadosamente. Ela assentiu, mexendo o café. Eles ainda estão se adaptando. A mamãe continua sugerindo empregos mais fáceis, lugares onde eu não teria que me esforçar tanto. O papai já se ofereceu para pagar meu aluguel 3 vezes. E você deixou? Perguntei, testando os limites dessa nova realidade. Nathalie balançou a cabeça com firmeza. Não. Preciso fazer isso sozinha. Pela primeira vez na vida, quero saber que consigo me virar sozinha. Ela olhou para mim. Fiquei com tanta raiva quando você se recusou a me comprar aquela casa. Achei que você estava sendo cruel. Agora percebo que teria sido cruel dizer sim. Essa conversa abriu caminho para uma reconciliação cuidadosa com nossos pais. O primeiro encontro foi tenso, realizado em território neutro, em um restaurante a meio caminho entre nossas casas. Estabeleci limites claros sobre o que era aberto para discussão e o que não era. Meus carros, minhas decisões de negócios e minhas escolhas financeiras estavam fora de cogitação. Meu pai lutava contra essas limitações, com sua assunção patriarcal de autoridade sobre as decisões familiares profundamente arraigada. Minha mãe oscilava entre a alegria por ter as 2 filhas falando com ela novamente e o desconforto com a nova dinâmica, em que suas táticas de manipulação eram gentil, mas firmemente rejeitadas. Não foi uma cura instantânea. Houve tropeços e velhos padrões que emergiram em momentos de estresse. Mas, lentamente, um novo tipo de relacionamento começou a se formar, baseado no respeito mútuo, em vez de obrigação e sentimento de direito. Quanto à minha adorada coleção de carros, ela permaneceu no depósito do Jackson por 6 meses enquanto eu resolvia essa complexa dinâmica familiar. Finalmente, quando me senti seguro de que os limites que eu havia estabelecido seriam respeitados, levei-os de volta para uma garagem recém-protegida em minha casa, completa com um sistema de segurança avançado e proteções legais que o Marcos me ajudou a implementar. A primeira vez que Nathalie os viu novamente foi quase 1 ano depois da noite em que os mudamos em segredo. Ela tinha vindo ajudar no evento anual de caridade, oferecendo-se para cuidar do registro e da venda de ingressos. Enquanto caminhávamos pela minha garagem, preparando os veículos para a exposição, ela parou perto do Porsche. Agora eu entendo, disse ela calmamente. Por que eles significam tanto para você? Eles não são apenas coisas. Eles são a sua história. Esse simples reconhecimento, vindo da pessoa que um dia descartou minha coleção como brinquedos frívolos, significou mais do que ela poderia imaginar. A jornada com minha família continua, com progressos e contratempos ocasionais. Mas a lição fundamental permanece: estabelecer limites não é egoísmo. Proteger o que você construiu não é cruel. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer pelos outros é se recusar a permitir padrões prejudiciais, mesmo quando essa recusa causa dor a curto prazo. Minha coleção de carros ainda está na minha garagem, cada veículo um testemunho de um capítulo específico da minha jornada. Eu ainda os levo a exposições, ainda passo os fins de semana mexendo em motores e polindo cromados, mas agora eles representam algo mais. Eles permanecem como um lembrete de que tive a coragem de proteger o que importava para mim, de me manter firme quando teria sido mais fácil ceder. E Nathalie? Ela foi promovida a supervisora de turno na Java Junction 6 meses depois de começar lá. Ela está na metade do curso de administração de empresas, tendo aulas à noite, depois do expediente. Ela aluga um modesto apartamento de 1 quarto, mobiliado por ela mesma com achados de segunda mão, que reformou com orgulho. Ela tem, pela primeira vez na vida adulta, uma conta poupança com mais do que um saldo simbólico. Nosso relacionamento está mais forte agora do que jamais foi na nossa infância, construído sobre uma base de respeito mútuo em vez de obrigação. Nunca mais seremos as mesmas pessoas que éramos antes deste conflito. Mas talvez seja melhor assim. Às vezes, as experiências mais dolorosas levam ao crescimento mais necessário. O que teria acontecido se eu tivesse cedido, se tivesse vendido minha coleção para comprar aquela casa para Nathalie?
o padrão teria continuado, a expectativa de resgate teria sido reforçada, a oportunidade para ela descobrir sua própria força teria sido perdida. Ao dizer não, ao proteger o que eu havia construído, acabei dando a ela algo muito mais valioso do que uma casa. Dei a ela a chance de construir sua própria vida, uma vida da qual ela pudesse se orgulhar genuinamente. Esse é o poder dos limites saudáveis. Eles não apenas nos protegem, e às vezes, de maneiras que não podemos prever, eles também protegem aqueles ao nosso redor, forçando um crescimento que de outra forma nunca ocorreria. Você já teve que estabelecer limites difíceis com pessoas que ama? O que aconteceu quando você se manteve firme para proteger algo importante para você? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que permanecer firme às vezes é a escolha mais amorosa que você pode fazer. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada, e lembre-se, as coisas que você constrói com suas próprias mãos e coração valem a pena proteger.